Noite. Eu gostaria que colocasse, por favor, Provérbios capítulo 20, versículo 24. Pode ser na Almeida Revista e Atualizada ou na Almeida Revista e Corrigida, enfim. Esta imagem aqui do meio, ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje à noite, amém? A mídia, de forma muito inspirada, pegou o tema que nós vamos ministrar hoje, que é alinhando o nosso caminho, alinhando a nossa vida com a vida de Deus, amém? Com aquilo que Deus tem para nós. Então tem tudo a ver com caminho, tem tudo a ver com jornada. E sabe, queridos, uma das coisas que nós vemos naturalmente falando é que muitas vezes nós andamos em ruas pavimentadas ou ruas esburacadas e nós atribuímos a esse favor, esse benefício, a atitude de governantes. Nós dependemos, num bom sentido, nós somos reféns de boas administrações para que nós possamos caminhar em caminhos seguros, em ruas seguras. Mas sabe, queridos, que na nossa caminhada com Deus, esta responsabilidade não está confiada a terceiros, ela está confiada a nós. Somos nós quem pavimentamos a nossa vida, somos nós quem preparamos um caminho para ter uma jornada vitoriosa. Em Provérbios 20, 24, a Bíblia diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Aqui, quando ele fala homem, ele está falando no contexto de humanidade, não é o sexo masculino. Então ele diz, os passos do homem são dirigidos. E quando nós vemos essa palavra dirigido, me veio à memória uma cena de filme, me veio à memória uma encenação de uma peça, onde nós temos por trás um diretor, onde o diretor marca posições, ele marca cenários, ele prepara tudo e vai dirigir uma cena para que tudo aconteça conforme um roteiro. E sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que nós temos um Deus que nos ama, que Ele não nos impõe a nada. Nós temos inclusive a liberdade de até adorar o Deus que a gente quiser. Tem gente que até escolhe não adorar Deus nenhum, mas o homem nasce com uma carência de Deus, e Deus, Ele está guiando os passos da humanidade, mesmo respeitando o livre-arbítrio. Mas há uma intenção em Deus que eu e você escolha, ou que nós venhamos a escolher o caminho que Ele guiou para nós, aquilo que Ele fez como uma espécie de roteiro para a nossa vida. Apenas para um aspecto de compreensão, existe um roteiro da parte de Deus, que é um roteiro seguro, é um roteiro onde Ele já sabe toda a trajetória, e Ele tem um destino que não é um destino de cilada, de armadilha, de incerteza, mas é um destino, queridos, que nós precisamos confiar nesse Deus, que o melhor Ele tem preparado para nós, amém? Então volta lá o versículo, só para nós entendermos isso. Então ele diz, os passos do homem são dirigidos ou guiados pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20, 24, amém? Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Veja que aqui tem um questionamento. Como é que eu tenho uma confiança em um Deus que sabe de tudo, porque Deus é pleno, Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é maravilhoso? Como é que existe um roteiro dado por esse Deus, conduzido por Ele, guiado por Ele, mas o homem não entende, como, pois, o homem entenderá o seu caminho? Isso significa dizer, queridos, que há uma forma de nós caminharmos aqui na terra, guiados por Deus ou guiados por nós mesmos. E muitas vezes, quando nós tentamos guiar baseado na nossa experiência, na nossa intelectualidade, na nossa capacidade de conduzir a nossa própria vida, muitas vezes nós vamos nos encontrar com situações que Deus não tem preparado para nós. O que Provérbios está dizendo, Salomão está dizendo aqui, é que como pode eu, sabendo que Deus guia, dirige o meu caminho, eu vou ser insano de aventurar um outro caminho? Como eu posso apresentar uma sabedoria tentando confrontar uma sabedoria que já está proposta, que é muito mais segura para mim? Você está entendendo isso? Então aqui é um questionamento para mim e para você. Como é que eu, se eu tenho um Deus que me guia, se eu tenho um Deus que tem planos perfeitos para a minha vida, como pode eu querer ser tão sábio ao ponto de querer trilhar meu próprio caminho?
Você está aqui hoje à noite? Posso ouvir um amém nesse lugar? Então, a Bíblia fala, queridos, sobre uma sabedoria divina. A Bíblia fala sobre instruções do Senhor que nos conduzem para um caminho de vitória. E por que o Senhor colocou isso no meu coração? Porque Deus está vendo muitas pessoas fora do roteiro que Ele traçou. Existem muitas pessoas. Uma vez eu vinha com Sheila de Natal, e eu inventei de entrar num canavial com ela, vindo de Natal para João Pessoa. A gente queria ir para um reservatório chamado Peixe Boi Marinho, e a gente queria entrar lá. Entrei no canavial, e o canavial, queridos, mais alto do que o carro, e tem algumas avenidas ali que é só para os caminhões passar para colher a cana. E eu inventei de traçar uma rota sem nunca ter entrado naquilo ali. E o bom não foi nada, que o carro estava já na reserva, e eu tive que conseguir um cara numa caminhoneta, na época, uma S10, uma caminhoneta C10, na verdade, antiga, que o cara me tirou gasolina e me vendeu e me deu um roteiro, senão eu ia ficar para lá e para cá, perdido naquele canavial. Ora, eu vinha na BR, num caminho seguro, numa rota que tinha direções, que tinha as distâncias, que eu sabia onde eu poderia chegar. Inventei de trilhar um caminho diferente. E sabe, querido, se eu tivesse ali como ser monitorado por um GPS, aquele GPS ia me sinalizar que eu estava completamente fora de uma rota. Quantos entendem que existe um GPS celestial que percebe que nós estamos trilhando caminhos, que Deus não tem esses caminhos para nós? E muitas vezes estamos aflitos, muitas vezes estamos nos sentindo distante de Deus, muitas vezes achamos que Deus não está olhando para nós, que não está nos favorecendo, que não está nos abençoando. Às vezes começamos a fazer comparações, achamos que o nosso irmão vizinho tem uma estrela na testa, sempre a gente acha que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa, sempre nós fazemos argumentações que são reflexos de pessoas que buscam encontrar culpados, mas não buscam reconhecer suas falhas nem seus próprios erros. Muitas vezes nós nos especializamos em desculpas, nos especializamos em encontrar culpados e ficamos patinando, sem sair do lugar, e não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você, amém? Então eu queria que a Bíblia Almeida, revista e corrigida, nessa versão que nós estamos aí, coloca Provérbios capítulo 3, a partir do verso 1, Provérbios capítulo 3, verso 1, esse capítulo é bastante conhecido, e nós vamos extrair algumas verdades aqui, então ele diz assim: filho meu, diga, está falando comigo, se você não tem convicção de que é filho, mas se você crer que Jesus, como Filho de Deus, Ele te fez filho juntamente com Ele, amém? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus com Cristo. A nossa filiação celestial só se dá por causa de Jesus. Sem Jesus não há paternidade. Deus não é o Pai daqueles que não recebem Jesus como Senhor e Salvador. Deus é o Criador de todos, mas Pai é daqueles que reconhecem a sua paternidade. É tanto que Jesus, quando Ele foi ensinar a orar, Ele disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Então a paternidade divina precisa ser reconhecida por nós. Então a Bíblia diz assim: filho meu, aqui é Provérbios, muito bem, Provérbios de Salomão, sendo inspirado, ele diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O que são ensinos? Roteiros, desígnios, vontade de Deus, aquilo que Deus quer estabelecer para nós. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Não é o mandamento do vizinho, não é o mandamento da tradição familiar, não é o mandamento da minha intelectualidade, da minha capacidade natural, é o mandamento do Senhor. Meu coração que tem que estar guardando o mandamento do Senhor. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias. Isso significa dizer que tem gente morrendo precocemente porque não está trilhando o caminho que Deus estabeleceu, andando em desobediência, não é guiado, não tem temor ao Senhor, não reconhece o Senhor. Sabe, queridos, quando nós vamos viajar, é possível que alguma coisa adversa aconteça? É possível.
Estamos vulneráveis a qualquer situação, mas quando nós oramos, consagramos aquela viagem, apresentamos ao Senhor, entendemos, consciência da presença de Deus, sabemos que Deus nos guarda, que Deus nos protege, que nós temos verdadeiramente anjos guardando, acampado ao nosso redor, nos guardando. Então ele diz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ele não quer só que você viva longos dias sobre a terra, mas que você viva com paz. Porque tem gente que está vivendo e está pedindo para sair dessa terra. Senhor, volte logo, me leve, me arrebate logo, porque eu não aguento mais essa vida. Será que isso está de acordo com os caminhos do Senhor para a nossa vida? Quando Ele diz que Ele acrescenta anos de vida, vida é Zoe, a própria vida de Deus. Não há por que nós desfrutarmos. Você já viu como é que nós vemos o cenário da vida de algumas pessoas? Enquanto tem pessoas numa UTI, todo mundo orando, torcendo, crendo para a pessoa se levantar, tem gente com saúde plena pedindo para morrer. É um contraste. Isso significa dizer que Deus está envolvido nisso? Claro que não. Nós temos que ter o cuidado, queridos, de permitir que saia da nossa boca aquilo que Deus possa dizer um amém, aquilo que Deus possa concordar, porque se nós dissermos alguma coisa que Deus não possa concordar, é problema para nós. Porque se Deus não puder concordar, o inimigo de Deus vai entrar na brecha e vai dizer, eu concordo, destruição, morte, é assim que você está crendo, assim que vai ser. Você está entendendo isso, queridos? Então ele diz, verso 3, não te desamparem a benignidade, são coisas que eu e você tem que fazer, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Como anda a nossa benignidade, como anda a nossa fidelidade? Aqui não se relaciona apenas com o Senhor, mas acima de tudo com Deus. Por quê? Porque Deus é o padrão. Quando eu me aproximo de Deus da forma como devo, honrando ao Senhor, temendo ao Senhor, sendo fiel a Ele, certamente isso vai respaldar ou vai refletir nos meus relacionamentos. Um homem infiel à sua esposa é porque ele não é fiel a Deus. Um homem infiel nos negócios é porque ele não tem temor a Deus. Uma pessoa que tem comportamentos desabonadores, que não tem uma integridade que possa ser aprovada, ele pode até andar com a Bíblia debaixo do braço, ele pode dizer que é crente, que tem temor a Deus, mas para Deus o que prevalece não é o que a gente diz, mas o que a gente vive. Nós precisamos ter uma vida digna, que Deus possa manifestar a bênção dele sobre nós, porque Deus não abençoa qualquer tipo de vida. Mas nós amanhecemos dizendo, Senhor, derrama tua bênção, derrama tua prosperidade, derrama tua graça, derrama teu favor. Nós queremos tudo de Deus e não damos nada para Ele. Aleluia. Oh, aleluia. E Ele manda atar no pescoço. Por que atar no pescoço? Como um crachá, para você não ter vergonha disso. Para esse estilo de vida ser estampado, que as pessoas possam ver claramente em nós. Mas nós temos dificuldade, queridos, de ter uma vida, de decidir, porque, por exemplo, hoje à noite, as instruções do Senhor é para fazer com que eu e você mude de vida. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas parece que essa palavra é boa de ouvir, mas péssima para praticar. Porque o que muda a nossa vida são atitudes correspondentes àquilo que Deus ministra aos nossos corações. E esse é o restaurante espiritual. É nesse ambiente que Deus comunica coisas ao nosso coração que muitas vezes nós não vamos ouvir em outro lugar. Que muitas vezes não tem ninguém que tenha coragem de corrigir a gente no dia a dia. Talvez pessoas, não é nem pessoas que não tenham coragem, talvez nós não tenhamos do nosso lado pessoas com um nível de integridade para nos corrigir, porque quando corrige a gente também aponta logo a falha dele. Tu tem lá moral para falar nada comigo, rapaz? Que tipo de vida tu tem para tu vir querer me corrigir? Quem está entendendo isso, queridos? É por isso que nós primeiro temos que viver para ministrar isso para você. Agora, isso não é uma atitude apenas de um pregador. Isso é a atitude de todo cristão.
Posso ouvir um amém nesse lugar? Não atribua a esse estilo de vida, a esse comportamento estabelecido pela palavra, e eu vou usar essa palavra novamente com ênfase, estabelecido pela palavra. Esse comportamento é inegociável da parte de Deus, não tem jeitinho brasileiro com Deus. Aleluia, amém? Então ele diz: ata o teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, ou seja, olha a consequência, olha o resultado, e acharás graça e bom entendimento ou boa compreensão aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Por que aqui tem aos olhos de Deus e aos olhos dos homens? Porque tudo que Deus quer nos dar, Ele compartilha com o próximo. Me diga uma coisa que você recebeu, que você reconhece a graça de Deus, mas que ela caiu do céu como uma chuva. Sempre Deus usou pessoas, sempre Deus conecta pessoas para nos abençoar, sempre Deus conecta pessoas para nós abençoarmos as pessoas, quer seja na empresa, quer seja na sociedade, quer seja nos relacionamentos, quer seja naquele futebol. Até o cara que faz um gol, muitas vezes, ele esquece que foi alguém que deu o passe para ele, deixou ele debaixo da cara do gol para ele fazer. Nós precisamos entender, queridos, que vamos encontrar graça. O que é graça? Graça é capacidade de Deus na minha incapacidade de obter resultados. É a graça que opera, é um favor imerecido, mas também é uma capacidade que vem quando eu não posso fazer algo. Esse favor de Deus, essa graça vem, e essa graça vem diretamente de Deus e vem também diretamente de homens. Então às vezes você vai estar num lugar e de repente alguém chega perto de você, te faz uma proposta, te faz um convite, e aquilo é a graça de Deus abrindo porta para você, que você às vezes nem esperava, que você não estava nem contando, mas resultado de quê? De um estilo de vida. Então ele diz: acharás graça, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é pela metade, não é quando é conveniente. Eu costumo dizer, queridos, que um dos maiores problemas que nós temos é porque nós queremos uma vida com Deus de self-service, como a gente chega num restaurante, e hoje mesmo fui almoçar num restaurante self-service, de tantas opções que tinha lá. Eu acho que eu coloquei umas 5 ou 6 no prato, mas tinha umas 30 a 40 opções lá. Vida com Deus não pode ser assim. A bênção de Deus eu quero, andar em perdão não, vamos deixar para outro momento, que isso aqui já não vou comer isso agora não. Então nós queremos barganhar com Deus, andar em amor, ser generoso, ser resposta de Deus para outras pessoas. Você já sabe, você já pensou que nós no interior da Paraíba dizemos assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, quando a pessoa é egoísta, quando ele só pensa em si. Mas é tão bom quando nós queremos favor, precisamos de alguém chega como um socorro bem presente, mas muitas vezes nós não queremos ser resposta para ninguém, nós não queremos ser essa graça para outras pessoas. Por quê? Porque nós não estamos confiando, porque quem manda esse estilo de vida é o Senhor. Se eu confiar nele de todo o coração, eu vou corresponder às expectativas que ele tem sobre mim. Amém, queridos? Então ele diz: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes ou não te apoies. Apoiar é muleta, ajuda, auxílio. Não te apoies no teu próprio entendimento ou na tua própria competência, no teu próprio bom senso, na tua própria capacidade de vida, porque tem pessoas, queridos, que eles se colocam numa posição assim de tanta suficiência ou autossuficiência, que se perguntar a eles, eles dizem: eu não preciso de nada nem de ninguém. Porque tem momentos da vida, queridos, que se nós não ficarmos sensíveis, nós vamos esquecer que sempre nós precisamos de alguém, que tudo que nós somos é porque alguém de alguma forma contribui para conosco. Amém? Então essa altivez não cabe em nós. A Bíblia diz que nós não devemos nos estribar, não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Aí ele diz: reconhece-o em todos os teus
caminhos. Eu queria dar uma pausa aqui, porque isso é muito importante, nós trazermos uma clareza. O que é reconhecer o Senhor? Eu poderia agora, tendo essa garrafa com água, precisando de água aqui, eu querendo tomar água, tendo aqui, mas se por uma distração minha, se eu não perceber que existe água aqui, eu posso pedir água, estando disponível. Não reconhecer, não notar a presença, não notar que está ativo, não notar que está disponível. Eu gosto muito do exemplo, e nesse contexto aí, é a diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Deus está toda hora conosco, Ele está sempre conosco. Mas por que coisas ruins acontecem? Por que cenários adversos acontecem? Porque nós não estamos reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Aleluia. Sabe, queridos, você pode ver algumas lâmpadas apagadas aqui, e nós pensarmos, rapaz, era bom que tivesse energia naquela lâmpada ali. Não, tem energia na lâmpada, disponível, só não está manifesta. Na hora que você liga o interruptor, a lâmpada acende. Então você pode estar na sua casa, na sua sala, mas os quartos da sua casa estão escuros. Existe energia disponível, mas não está manifesta. E se você não reconhecer que tem energia disponível, você não vai ligar a luz. Se alguém disser, está faltando energia em metade da casa, o disjuntor desligou, disparou lá, está com algum problema, não tem energia em metade da casa, você não vai reconhecer o benefício que a energia vai trazer ao ligar a luz, e você nem liga a luz. Por quê? Porque você não está reconhecendo a energia, e a energia pode até voltar e você não saber, e por você não reconhecer a energia, você não ativa ela. Quando a Bíblia está dizendo que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, é reconhecer Ele em todo o tempo, 24 horas por dia. Isso significa dizer, queridos, que quando eu estou maldizendo, quando eu estou com aquele espírito de inferioridade, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém dá nada por mim, isso significa dizer que eu não estou reconhecendo o Senhor. Ele está lá presente, disponível para se manifestar em graça, em alegria, em paz, em refrigério, em provisão, em saúde. Mas nós não estamos reconhecendo, por isso que não estamos desfrutando. E Deus quer mudar a nossa vida. A proposta dele é que não haja desperdício no potencial que ele tem de nos assistir. Eu fico imaginando, queridos, um filho meu passar ir para a escola, chegar de meio-dia em casa, estuda de manhã, chega de meio-dia em casa, pai, passei uma fome hoje na escola. Mas por quê, meu filho? Porque não tinha dinheiro para o levar. Aonde que você disse que não tinha dinheiro? Você me pediu? Não, mas porque eu achei, eu não quis atrapalhar, não quis incomodar, estando disponível e ele perecendo. Você está entendendo isso, queridos? Não tem como. Então eu, como pai, vou pensar assim: meu filho sofreu algo que ele não precisava ter sofrido, bastava reconhecer que ele tem um pai que é supridor, que tem a responsabilidade de supri-lo, de nutri-lo. E eu fico imaginando Deus olhando, queridos, as lamúrias e as lamentações dos seus filhos no dia a dia. Deus quer nos conectar hoje com a benevolência dEle, com a bondade dEle. Mas nós precisamos corresponder, reconhecer isso que Deus disponibilizou para nós. Então ele diz: reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Eu preciso confiar nele de todo o coração, para saber se alguma coisa não está dando certo. Chegou lucidez, eu digo: Pai, se foi erro meu, eu vou alinhar, mas eu confio que o Senhor conserta. Se eu estou errado aqui, o Senhor vai consertar. Se arrepender, confessar pecado, mudar de posição, se alinhar. Às vezes é dívida irresponsável, endividado porque fez uma besteira, se empolgou, se arrepende, alinha teu coração e diz: Pai, o Senhor vai consertar isso. A partir de hoje, quando eu fui fazer essa dívida, eu não te consultei, por isso que eu entrei, mas eu confio, conforme está na tua palavra, que o Senhor vai me favorecer. Pai, eu me arrependo disso, me dá instrução, me dá sabedoria para administrar. Você entende isso, queridos? Então ele diz, no versículo 7, olha que exortação maravilhosa: não, esse não aqui, queridos, é a mesma coisa da placa de pare. É a mesma coisa da placa de pare. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, pare de tentar ser sábio no seu próprio entendimento. Posso ouvir um amém nesse lugar? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Tem alguém que teme ao Senhor aqui, queridos? Esse temor ao Senhor, ele tem que ser expressado. O temor ao Senhor, ele tem que ser visto como um fruto evidente. Não adianta eu ser alguém que reconhece uma capacidade de Deus na minha vida, mas eu não dou o fruto. É a mesma coisa você pegar um pé de manga, não tem fruto lá, e você ficar dizendo: rapaz, esse é um pé de manga, é um pé de manga, é um pé de manga. O poder que tem lá tem que gerar o fruto. Se tem um poder lá dentro, tem que gerar o fruto. E o que é o fruto? É uma demonstração visível de um poder invisível que está operando dentro. Se eu tenho o Senhor na minha vida, se eu sou temente a Ele, se eu creio que Ele endireita meus caminhos, sabe o que é que significa? Que Ele tem que frutificar. Tem que ter fruto, tem que ter resultado, e fruto se vê. E outra coisa maravilhosa que a gente não gosta de ouvir: fruto não é para a gente. Um pé de manga não dá fruta para ele mesmo. Fruto é para servir aos outros. Então os frutos de uma vida nos caminhos do Senhor, quem vai colher? Minha esposa, meus filhos, a sociedade que me rodeia, as pessoas que eu tenho influência sobre a vida delas. É o fruto dessa palavra na minha vida que afeta a vida das pessoas, e o fruto dessa palavra na vida das pessoas que afeta a minha. Aleluia. Amém, queridos? Agora uma coisa eu quero te perguntar: que grau de importância você está dando a essa mensagem? Que tipo de seriedade você está dando? Você acha que isso é um sermão de um homem natural, de um pastor que não tinha o que pregar e foi lá e ficou pensando algumas palavras? Ou você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus inerrável, como diz meu filho Isaac? Amém, queridos? Então não seja sábio aos teus próprios olhos, pare de ser sábio, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí ele continua trazendo colheita. Versículo 8: será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Agora, eu queria reler todo esse versículo de forma mais dinâmica, na versão da Bíblia Viva. Se tiver como colocar até chapado na tela, pode colocar. Ou se não, deixa assim mesmo nessa configuração, mas na Bíblia Viva. Tem como colocar? Provérbios 3:1, na versão da Bíblia Viva. Nós vamos ler até o versículo 8. Olha só: filho meu, não se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Isso significa dizer que se nós estivermos com um problema, porque o problema não está em Deus, somos nós que não estamos sendo bons alunos. Não te esqueça das coisas que eu lhe ensinei, guarde sempre na memória as minhas instruções. Pode acompanhar a leitura dinâmica.
2. Se você seguir essas instruções bem de perto, terá uma vida longa e tranquila. Tudo que nós queremos, sim ou não? Avança. Nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Faça isso, faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. 4. Assim, você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Que instruções poderosas. Que coisa boa é ter um Deus que é tão claro. Queridos, eu não vejo dificuldade na comunicação de Deus para conosco. É muito claro, Deus muitas vezes é redundante. Jesus dizia, em verdade eu vos digo, ou seja, presta atenção, que aqui não tem mentira não. Aleluia. Agora, presta bastante atenção. Provérbios, capítulo 3, foi escrito por Salomão, ok? Provérbios de Salomão. A Bíblia reconhece Salomão como um dos homens mais sábios do Oriente, ok? A Bíblia fala, em 1 Reis, capítulo 4, que ele teve uma demanda de 2 mães que vieram para ele. Uma mãe teve um filho, moravam na mesma casa, 3 dias depois a outra teve outro filho, aí uma adormeceu sobre o filho, e a mulher veio para o rei dizendo assim, seu rei, amanheci com um filho morto no meu colo, quando eu fui olhar que clareou o dia, não era meu filho, era o filho da outra que mora comigo, e ela está dizendo que não, que o filho dela é o dela, é o vivo, e que o meu é o morto mesmo. E Salomão disse, vem cá, traz uma espada aí, vamos dividir essa criança no meio, fica uma metade para uma, metade para outra. Aquela que estava com o filho morto, dizendo que não era o filho dela, disse, não, o filho é dela, pode dar para ela, não precisa sacrificar a criança viva. Aí a outra disse, não, nem para mim, nem para ela, pode dividir a criança ao meio. O rei disse, não, o filho é dessa daqui, pode entregar o filho para ela. Sabedoria do alto, amém, queridos, para decidir, e Salomão foi sendo respeitado, reconhecido. Mas eu queria que você entendesse, queridos, que nem toda essa sabedoria que Salomão teve, significava um estilo de vida moral aprovado por Deus. Deus deu instruções poderosas a Salomão, e Salomão, durante toda a sua vida, teve um período que ele andou realmente nas instruções do Senhor, só que teve tempo que Salomão desvirtuou. Aí eu lhe pergunto, queridos, o que é que adianta a sabedoria se pratica diferente do que sabe? O que é que adianta a instrução se trilhamos um caminho? Porque muitas vezes, queridos, nós sabemos, tem pessoas que elas são tão radicais que elas dizem assim, não se preocupe não, deixa, quem vai pagar o preço não sou eu, isso aqui é comigo, deixa comigo, que a responsabilidade é minha. Agora é muito fácil, por causa de uma altivez, de um orgulho, de uma presunção, trazer a conta para si, ignorando que sempre tudo aquilo que nós sofremos, por mais que a gente julgue que vai ser um pagamento só individual, sempre afeta as pessoas que estão do nosso lado. Sim ou não? Às vezes um filho que está na faculdade decide abandonar o curso, e os pais às vezes dizem, pai, você vai ficar sem uma profissão que preste, você não vai dar para nada sem estudar, não se preocupe, não sou eu. Só que ele esquece o investimento que os pais já fizeram. Vocês estão entendendo, queridos? Essa coisa de querer pagar o preço, isso é insanidade.
Pode deixar que eu me responsabilize. Isso é burrice, é tolice à luz da Bíblia. Amém? Olha, Salmos de número 37. Salmos de número 37, versículo 23. Olha que versículo poderoso. O Senhor firma os passos do homem bom. Aqui é do ser humano, não é o sexo masculino. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você tem noção o que é que significa isso? É você, não ter assoalho, é não ter piso, e você botar o pé e Deus botar o piso. É isso que ele está dizendo, Deus confirma. Se tiver vereda, se tiver buraco, se tiver obstáculo, Deus confirma uma jornada de sucesso. Então ele diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Tem noção que Deus é um parceiro nosso? Quantos de nós não ficamos orgulhosos com os nossos filhos? Rapaz, esse menino está indo bem demais, todo mundo reconhecendo, valorizando os nossos filhos. A gente fica orgulhoso, por quê? Porque eles representam a gente. Versículo 24. Ainda que caia, porque tem gente que acha que a vida dele tem que ser caindo, e ainda quer encontrar respaldo na palavra. A Bíblia diz, ainda que caia, não quer dizer que vai cair, não gera expectativa em queda, mas ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a mão. Isso nada mais é do que aquela cena, você vem com seu filho, o filho tropeça e você, opa, segura aqui menino, você está com o papai aqui, braço forte do pai, levantando o filho, segurando. É isso aí, na jornada, na caminhada, nós temos um Deus que tem poder suficiente para nos levantar, se porventura cairmos, mas nós temos que ter uma postura de homem bom. Aqui tem uma qualificação. Você está entendendo isso, queridos? Aqui não é naquele cenário como a gente escuta, os bandidos falando um com o outro depois que escapa de um assalto. Rapaz, foi Deus que livrou a gente, porque a bala passou no meu ouvido. Mas Deus é bom. E tem uma coisa, viu? Na hora que aquele policial ia atirar em mim, se eu não tivesse matado ele, ele tinha me matado. Deus é bom demais. Está repreendido em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Nós muitas vezes não temos esse entendimento e queremos a aprovação de Deus para uma vida que Deus não pode dizer, aí vai um homem bom. Mas o bom é que nós podemos nos tornar bom nele. Nos princípios da palavra, nos valores da palavra. Vai para o próximo versículo. Eu vou encerrar lá, esse texto aqui. Fui moço. Para quem é isso? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado. Não é um justo. O artigo aqui está definido, é o justo. Eu e você nos aplicamos nessa condição. Jesus Cristo nos fez justiça de Deus. Essa condição de justo faz com que você não fique desamparado, nem nossa descendência venha mendigar pão. Isso é um valor da palavra estabelecido. Amém? Agora, eu queria que nós estamos vendo aqui trechos da palavra maravilhosos que expressam comportamentos aprovados por Deus sobre os benefícios de... Agora, todas estas palavras Deus inspirou através da boca de um homem chamado Salomão. Agora, em 1 de Crônicas capítulo 17, 1 de Crônicas capítulo 17, versículo 1, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, Davi conversando com o profeta Natã, e ele disse assim, eis que eu moro em casa de cedros, cedros aqui é de alto padrão, entenda isso, eis que eu moro em casa de alto padrão, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de tendas. Naquela época a arca que era
a forma da manifestação da presença de Deus. Hoje eu e você somos essa arca que carregamos a presença de Deus, mas nesse tempo aqui Deus se manifestava a sua presença na arca. Aí Davi está dizendo: eu como rei moro num palacete e Deus habitando numa arca que fica em tendas. E ele disse: não, eu vou construir o templo. Versículo 2: então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Presta bastante atenção. Aqui um conselho do profeta. E aqui, por incrível que pareça, Natã, um profeta renomado, que foi instrumento de Deus para muita gente, mas aqui ele deu uma profetada. Aqui ele deu uma profetada. Porque ele estava instruindo Davi: faz Davi, porque é digno fazer uma casa para Deus. Só que Davi tinha um estilo de vida que, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, tinha alguma coisa na vida de Davi que Deus não queria que ele fizesse o templo por causa de algumas coisas. Vamos ver o versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, olha, o mesmo profeta que disse, olha, vai lá e faz assim porque Deus é contigo. Versículo 4. Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Uau, por quê? Versículo 5. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Versículo 6. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a alguns dos juízes de Israel, que ordenei para que apacentasse o meu povo, dizendo, porque não me edificais uma casa de cedro? Deus está dizendo assim, Davi está querendo responder a uma cobrança que eu não fiz. Deus não tinha dado a Davi essa cobrança. Você sabia que muitas vezes nós estamos passando por pressões, porque nós estamos trazendo uma cobrança que Deus não está trazendo para nós? Você está entendendo isso? Versículo 6, 7, 8. Estive contigo por toda parte por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome, como um nome grande que estão na terra. Verso 9, 10, passo 10, 11, olha lá, versículo 11, há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, olha que Davi traçou um caminho para ele, é esse ponto que eu quero chegar, mas Deus tinha um outro caminho para ele, Deus tinha uma outra direção. E você veja que Davi não estava querendo fazer nada aqui que viesse a ser qualificado como uma coisa errada. Mas ele diz, olha, há de ser quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, ou seja, quando morrer, no dia que for para a terra de pé junto, suscitarei a tua semente depois de ti. Está falando de quem? Do filho. Quem é esse filho? Pelo contexto que nós já sabemos, Salomão. A qual essa semente será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Verso 12. Este, ou seja, não é você, este teu filho me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Você entende? Então nós precisamos ter um coração sensível para não dar um passo, ainda que aparentemente seja para uma direção do Senhor. Veja como é delicado, queridos, como nós temos que estar sensíveis. Mesmo para fazer algo para Deus, nós precisamos estar atentos para saber se é realmente o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós não podemos estar num lugar que Deus não esteja conosco. E quando eu digo num lugar que Deus não esteja conosco, eu não estou desfazendo o que eu disse, que a presença de Deus está em todo lugar, mas eu estou confirmando o que eu disse, que a presença manifesta de Deus só está onde Ele realmente é adorado, onde Ele é crido e onde Ele é obedecido. Então, se eu estiver num caminho de desobediência, a manifestação da presença dEle não vai estar aprovando aquele caminho.
não vai estar me favorecendo. Eu não vou estar desfrutando de graça nem de favor do Senhor. Quem está entendendo isso? Amém? Então, dentro desse contexto, queridos, 1 de Crônicas 22, 6, bem rapidinho, coloca lá. 1 de Crônicas 22, 6. Então Davi recebe a instrução que não seria ele, que seria o filho. Diz assim, nesse caso aqui Salomão já havia nascido, e vamos ver as instruções do pai. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Por que ele ordenou ao filho? Porque ele recebeu uma ordem de Deus. Você está entendendo isso? Então Deus aqui está envolvido. Aqui é o caminho de Deus sendo traçado. Verso 7. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Verso 8, olha para você entender agora porque Deus não quis que Davi edificasse a casa. Porém a mim, a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue, eu estava lendo ali, aí cortou, muito sangue tens derramado na terra perante minha face. Versículo 9. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Veja que até o nome de Salomão foi dado por Deus. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Verso 10, presta atenção nisso. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Verso 11. Agora, pois, meu filho, presta atenção, Davi está conversando com Salomão, está explicando a direção, está explicando porque Deus rejeitou ele edificar a casa, aí ele vai agora dar instruções a Salomão. Salomão, que escreveu Provérbios 3, que a gente estava lendo lá, teme ao Senhor, coloca ele em todos os teus caminhos. Aí o que é que ele diz? Olha, filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Verso 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Verso 13. Então, ou seja, depois disso, prosperarás, se, partícula de condição, uma palavra de Deus não significa dizer que agora eu vou me deitar numa rede, ou que eu posso levar uma vida de qualquer jeito, que só porque Deus falou vai acontecer. Se tiverdes cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés, falando das leis acerca de Israel, esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenha pavor. Amém? Então Salomão estava aqui cheio de instruções, ele sabia que tinha agora uma missão. Olha 1 de Crônicas capítulo 28, versículo 9, vai para o capítulo 28, versículo 9, olha o que é que diz aqui, e tu, instruções de Davi, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Qual é o Deus que você serve para apresentar aos seus filhos? Amém, queridos? Que tipo de experiência eu tenho com Deus para apresentar para os meus filhos? Não é um Deus de tradição, não é um Deus de comentários, mas é um Deus que seja expressado como um crachá através da minha vida. Ainda hoje tem pessoas que chegam para os filhos, mas pai, o senhor fazendo isso, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
eu gosto sempre de lembrar daquela frase: meu filho, tenha muito cuidado por onde você anda. E o filho disse: não, não, pai, o senhor quem tenha cuidado por onde anda, porque eu sigo seus passos. Você entende isso? Será que o que eu vivo, eu quero que os meus filhos vivam? Será que eu dou um bom testemunho? Será que eles vão ser pessoas relevantes na sociedade? Será que eles vão fazer uma referência? Ou só em partes? Só em integridade de uma área? Ou somente em determinadas áreas da minha vida é que eu posso ser espelho para os meus filhos e em outras não? Mas a Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Não é em parte. Essa proposta de evangelho facilitado, venha como está, é verdade, mas não vai permanecer como está, porque é impossível uma vida com Deus permanecer do mesmo jeito. Então ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro, de coração perfeito, e com, aqui a minha versão diz, com coração íntegro e alma voluntária. Amém, queridos? Por quê? Porque esquadrinha o Senhor. Deus sabe, não adianta a gente tentar enganar. Quantos de nós somos reconhecidos e aplaudidos? Vamos para a galera, como diz aquela frase, todo mundo aplaude. Mas e os bastidores? Será que Deus pode aplaudir? Porque ele diz: porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Você questiona esse poder de Deus, queridos? Preste atenção. Hoje, a tecnologia já permite um computador que, se for para registrar do nascimento de uma criança até a sua morte, existe memória de computador suficiente para registrar todos os passos 24 horas por dia, se ele durar 100 anos. Aí nós acreditamos que uma tecnologia criada pelo homem tem poder e nós nem sabemos como acreditamos nela. Aí quando nós ouvimos dizer que Deus conhece o que a gente vai falar, antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, a gente não considera isso. Porque se a gente considerasse, nós tínhamos um comportamento diferente. Presta atenção, é só um exemplo. É só um exemplo. Eu queria ver se nós, em algumas atitudes que só temos coragem de fazer quando ninguém está vendo, se tivesse alguém olhando assim, se você fazia. Às vezes, a gente está comentando alguma coisa, presta atenção, comentando alguma coisa que a gente tem consciência que não está falando mal, que não está comprometendo a vida de uma pessoa, mas se estiver falando sobre uma pessoa, não é falando dela, mas se estiver falando sobre uma pessoa e ela chegar, você fica constrangido em tentar explicar: olha, a gente estava falando sobre você, mas era de coisa boa. É assim ou não? Agora, eu imagino se você tiver a consciência e você decidir aplicar isso na sua vida a partir de hoje, de que Deus não te deixa só e Ele sabe, e não só sabe, mas a Bíblia diz que Ele vai julgar os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus. Se o buscardes, o Senhor entende todas as imaginações e pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti. Se o buscardes. Por quê? Porque Deus não impõe. Vida com Deus não depende de Deus, depende da gente. Da parte dele já está feito. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Amém? O que é que ele está querendo dizer? Que ele tem poder para impor um estilo de vida para mim e para você. Ou você acha que Deus não tem poder? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus precisa, depois eu vou explicar para você não se sentir ferido, mas você acha que Deus precisa de você para alguma coisa?
Deus não precisa da gente para nada. Se Deus precisasse da gente para alguma coisa, Ele não era Deus. Mas Ele decidiu precisar. Foi o amor dEle que decidiu se relacionar conosco. E é em cima dessa vontade de Deus que nós temos que corresponder. É baseado naquilo que está no coração dEle que eu decido acreditar que Ele realmente me tem como uma pessoa de alta estima para Ele, ao ponto de olhar para mim e dar a mim o mesmo valor que Ele dá a Jesus. Meu Deus do céu. Verso 11, verso 10, melhor dizendo. Agora, pois, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Quem está entendendo isso? Uma coisa é Ele chamar, nos envolver no projeto. Agora Ele nos envolve e diz, faça, se você não fizer, eu levanto outro, mas não vou te obrigar. Agora, esse mesmo Salomão, cheio de sabedoria, cheio de graça do Senhor, se desvirtuou. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui o erro de Salomão. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1. Já estou encaminhando para o final. É melhor estar aqui do que assistindo Fantástico. Eu acho, né? Nem sempre as pessoas podem concordar, né? Ou podem discordar. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1, diz assim: e o rei Salomão, presta bastante atenção nisso, não deixa o diabo roubar isso de você não. Ora, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Nesse período da Bíblia, preste atenção, era possível ainda se ter algumas mulheres por causa do contexto histórico. Amém, queridos? Não significa dizer que isso tinha a aprovação de Deus. Então, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Adomitas, Sidônias e Etéias. Das nações, presta bastante atenção. Salomão, um homem sábio, não havia mais sábio do que ele no Oriente. Olha o que é que ele fez. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Ou seja, não se case com elas, nem deixe elas se casar com filhos de vocês. Se separa desse povo. Esse povo não tem o que oferecer. Por quê? Porque eles adoram outros deuses. Eles vão influenciar vocês de forma negativa, vocês vão se atrapalhar. Então ele diz assim: de outra maneira perverterão o vosso coração para seguires a seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Ou seja, por causa de um amor terreno, por causa de um sentimento, por causa de um envolvimento, Salomão desconsiderou todas as instruções que ele tinha do Senhor. Versículo 3, presta atenção. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Como pode ter nascido numa influência dessa? Num ambiente, numa atmosfera de temor, de experiências com Deus, e não permitir que aquilo afetasse a sua vida ao ponto dele ter uma jornada de sucesso do princípio ao fim. Queridos, presta bastante atenção. Se dentro desse cenário foi possível se desviar, eu não quero dizer que é possível você se desviar, não. Eu quero dizer que é possível você aprender com o erro dele para não cometer o mesmo erro.
Nós não temos que pegar respaldo da palavra. Não é porque está escrito na palavra que tem a aprovação de Deus. Aqui é um exemplo que não deve ser seguido, porque a Bíblia é cheia de exemplos a ser seguidos, mas também de exemplos a não ser seguidos. E eis aqui volta o texto. Louvado seja Deus. Versículo 5, vamos lá rapidinho. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deus dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Verso 6, rapidinho lá. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. O tema da mensagem de hoje é: alinhando o nosso caminho com o caminho de Deus. A reflexão que o Senhor quer fazer para mim e para você hoje é que eu e você possa saber: será que esse caminho que eu estou trilhando é o caminho que Deus tem para mim? Porque se for, eu devo prosseguir; se não, eu devo dar meia volta e seguir o caminho que Deus tem para mim. E Deus te trouxe aqui porque Ele acredita que você tem um coração como uma terra fértil para refletir sobre o que você está vivendo e aquilo que Deus quer que você viva. Aleluia, amém? Agora, o que é que eu quero que você entenda? O livro de Eclesiastes é um livro que eu gosto demais. O livro de Eclesiastes, ele já traz uma reflexão, presta bastante atenção nisso, de um Salomão que viveu um início de vida de temor ao Senhor ao ponto de ter construído o templo, e um Salomão que se rendeu a um estilo de vida que Deus não podia aprovar, mas que nos seus últimos dias ele fez uma analogia entre as instruções que tinha e aquilo que de fato ele viveu. Ou seja, a vida ideal que Deus apresentou e a vida real que ele viveu. E eu quero que você mais uma vez fique atento ao que Salomão diz para nós hoje à noite. Eclesiastes capítulo 2, no versículo 10. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Irmãos, já estamos nos encaminhando para o final da mensagem. Eu não levo mais 10 minutos, já libero você. Mas tenha calma, preste atenção, para você conectar tudo que nós já ouvimos até agora. Preste atenção. Aqui é Salomão fazendo uma reflexão das meninices que ele fez, das imprudências, das coisas erradas que ele se desvirtuou. Aí ele diz assim, tudo quanto desejaram os meus olhos. Tem gente tão insana que diz assim: como eu queria ter dinheiro para fazer tudo que eu quero. Existem pessoas favorecidas, queridos, que dinheiro não é limite, que tudo que dinheiro pode comprar, eles adquirem. Mas nem tudo que dinheiro pode comprar significa dizer que tem a aprovação de Deus. E muitas vezes o desejo da gente é ter tudo que o dinheiro pode comprar. Mas é melhor a gente ter a graça de Deus, porque a graça de Deus dá tudo para nós, inclusive aquilo que dinheiro não pode comprar. O favor de Deus na nossa vida. Então eu quero que você reflita sobre essa verdade. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, não negou a sua própria vontade, nem privei o meu coração de alegria alguma. Ou seja, deu na telha, deu vontade. Isso aqui é como se fosse hoje, a pessoa está num grande centro: rapaz, eu vou para Las Vegas agora, gastar R$1 milhão no jogo do bicho lá na roleta. Vou botar 5, 6 prostitutas, capa de revista, botar dentro de um jatinho particular. Tudo que dinheiro pode fazer, que der na telha, eu faço. E tem gente que valoriza esse tipo de ostentação, guardando as devidas proporções. Olha que ostentação vazia. Chegar num bar, que eu já fiz isso não é crítica a ninguém, é crítica ao velho homem, e eu sou do tempo da garrafa de cerveja, daquela grande, da Brahma. Chegava e
Eu dizia para o garçom: bota a grade aqui. O que era a grade? Era uma caixa de cerveja vazia, que só saía quando enchesse a grade. Olha que vazio. Bota a caixa aí, bota a grade aí, que a gente vai encher essa grade aí. Só sai quando encher. E muitas vezes, faltando 2, 3, já no limite, dizia: não, mas eu disse que só saía quando encher essa grade. Traz para cá a saideira aí. E nas devidas proporções, fazendo tudo quanto os olhos queriam, não privei meu coração de alegria nenhuma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Miserável homem! Se toda a porção do nosso trabalho for fazer imprudência com dinheiro. E outra coisa, queridos, imprudência com dinheiro não é só gastar com pecado, não. Não é só gastar com coisa errada, não. Imprudência com dinheiro é muitas vezes fazer o que Provérbios 24, 11 diz: o que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Tudo que Deus direciona para a nossa vida tem propósitos. Se nós desvirtuarmos do propósito do Senhor, será para prejuízo nosso. Então ele diz no versículo 11, presta atenção nisso, queridos, nós estamos encerrando já. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Presta atenção, a lucidez agora chegando. Como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Quando você hoje à noite, que você saiu da sua casa honrando esse convite de vir para cá, você agora vai entender alguns textos que estão em Eclesiastes, que você pensa que então não adianta trabalhar. Se o próprio escritor de Eclesiastes, que é Salomão, está dizendo que proveito ao trabalho, tudo que eu fiz debaixo do sol é tudo vaidade. Não, é dentro do contexto de desobediência às orientações que ele tinha. Quem está entendendo isso? Aqui nós estamos falando dentro de um contexto. Olha o versículo 12. Fica comigo no texto. Então passei a contemplação da sabedoria, ou seja, refletiu nas besteiras que fez, na vaidade que viveu. Aí ele agora foi contemplar uma sabedoria que estava disponível, mas foi mal usada. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios ou desvários e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei? Ou mesmo o mesmo que outros já fizeram. O que é que ele está dizendo, rei? Lideranças humanas, seguir exemplos de pessoas que, por mais que sejam autoridade, se o exemplo dela não for digno de ser seguido, não deve seguir, porque você vai seguir o mesmo caminho errado que eles. Versículo 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Presta atenção. É por isso que agora você vai entender que em Eclesiastes 7, presta atenção, no versículo 3 ele diz, melhor, muita gente não entende esse versículo. Coloca aí Eclesiastes 7, verso 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Verso 4. O coração dos sábios. Olha que versículo aparentemente controverso. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Presta atenção, versículo 5, ele vai explicar. Versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Massagear ego. Tu é o cara.
Rapaz, tu é admirável. Versículo 6. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Você já viu assando espinhos? Ou um galho que tem espinho seco? Eles ficam parecendo pipocando, estalando. Ele diz assim, ó, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso de tolo. Do tolo. Também isso é vaidade. E nós vamos finalizar agora. Eclesiastes 12, 13. Nós vamos ler 2 versículos. O resumo, esse é o último capítulo de Eclesiastes. Presta bastante atenção nisso agora. De tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, todo o resumo da minha história. Ele está dizendo isso. Todo o resumo da minha vida, um homem sábio, um homem que foi considerado como o mais sábio do Oriente, muita riqueza, a rainha de Sabá veio me visitar, construiu o templo. Mas o resumo de tudo isso é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então essa não é uma palavra que te estimula a receber os números da Mega Sena, mas é uma palavra que te prospera, porque prospera primeiro no espírito. Porque se você tiver esses valores, você pode se tornar o homem mais rico de Marabá, e você vai prosperar, porque riqueza não é sinônimo de prosperidade. E a Bíblia diz que a riqueza que muitos correm atrás, a Bíblia diz que ela corre atrás do justo. E muitas vezes, por causa de correr atrás de riqueza, nós estamos deixando de lado a verdadeira sabedoria. Sabe, queridos, eu quero te dizer com muita autoridade de um sacerdote que é chamado para conduzir um rebanho. Eu quero te dizer, a tua vida não depende exclusivamente do congregar. Não depende exclusivamente disso. Mas ela está intimamente ligada a um sucesso espiritual, o congregar. Nós não te chamamos para congregar, para controlar a tua vida, não. Ao contrário, é para te tornar independente em Deus, no bom sentido. Para você saber andar com seus próprios pés. Para você não se atrapalhar tanto. E o diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas.